Olha, tem lei que nasce da cabeça de juristas em gabinetes fechados. Mas a lei de hoje, essa não. A história dela foi escrita na rua, sabe? Pelo grito das pessoas por crimes que deixaram o Brasil inteiro em choque. Hoje a gente vai entender a fundo uma das leis mais duras e polêmicas que existem por aqui. A Lei dos Crimes Hediondos. Mas antes da gente mergulhar nessa história, um recado rápido. Quem curte entender não só o que a lei diz, mas por que ela diz, precisa acompanhar o Direito Cast. A gente está no YouTube, no TikTok, no Spotify, em todo lugar. Então já segue, compartilha com quem se interessa pelo assunto e deixa o like, porque isso ajuda demais a gente a continuar esse trabalho. Bom, vamos lá. Pensa comigo. O que o sequestro de um mega empresário e o assassinato de uma atriz famosa poderiam ter em comum? Parece que nada, né? Mas a verdade é que esses dois casos, o do Abílio Dins e o da Daniela Pérez, são as peças-chave para a gente entender como uma lei inteira foi criada e transformada. Foram eles que acenderam o estopim para uma mudança radical no nosso direito penal. Para a gente entender de verdade essa lei, a gente precisa voltar no tempo. Imagina o cenário, final dos anos 80. O Brasil estava vivendo a festa da redemocratização, Constituição nova, tudo parecia esperança. Só que ao mesmo tempo, nas ruas, o sentimento era outro, era medo. Uma onda de sequestros, de violência, uma sensação de que ninguém estava seguro. E a sociedade, claro, começou a gritar por uma resposta. E não era qualquer resposta não, era um pedido por mais rigor, por leis mais duras. E essa resposta, ela veio. A Constituição de 88, a tal Constituição Cidadã, já tinha deixado a porta aberta para um tratamento mais severo para certos crimes. Aí, em 89, acontece o sequestro do Abílio Diniz, um caso que parou o país. Foi a gota d'água. A pressão popular ficou insustentável. E não deu outra. Em 1990, o Congresso se mexeu e tá lá. Nasce a Lei 8.072, a Lei dos Crimes Hediondos. Foi basicamente o medo da sociedade transformado em lei. Então, vamos entender o que essa lei trouxe de novo. Ela não surgiu do zero. Como eu disse, a ideia já estava lá na Constituição, era um comando constitucional. Mas o que exatamente esse comando pedia, o que a lei precisava fazer? E aqui tem um detalhe fascinante, a escolha da palavra, hediondo. De onde vem isso? Vem do latim, de uma palavra que significa fedorento, fétido. É isso mesmo. A escolha foi de propósito, para dar nome àqueles crimes que causam nojo, repulsa. Aqueles que a sociedade olha e sente uma aversão profunda. A palavra já carrega o peso do crime. E o que a Constituição mandava fazer exatamente? Bom, ela foi bem clara. Diz que esses crimes, os hediondos, junto com tortura, tráfico e terrorismo, seriam tratados de forma diferente. Primeiro, inafiançáveis, ou seja, nada de pagar fiança e esperar o julgamento em casa. E segundo, sem direito à graça ou anistia. O que é isso? São tipos de perdão. A anistia é um perdão geral, que vem do Congresso. A graça é um perdão individual, do presidente. Para esses crimes, a Constituição disse nada disso. O recado era claro. O tratamento seria duro desde o começo. Mas olha, quem pensa que a lei foi criada em 1990 e ficou parada no tempo, se engana. Ela foi só o começo. A Lei dos Crimes Hediondos é uma lei viva que foi sendo remendada e reescrita a cada novo crime que chocava o Brasil. E o caso da Daniela Pérez é o exemplo perfeito disso. Pasmem, a lei original de 90 não incluía homicídio na lista de crimes hediondos. Não, você não ouviu errado. Homicídio não era hediondo. Foi preciso acontecer aquela tragédia, o assassinato brutal da atriz e a força inacreditável da mãe dela, a autora Glória Pérez, que liderou uma campanha e juntou mais de 1 milhão de assinaturas para que o Congresso mudasse a lei. Só em 94 que o homicídio qualificado entrou finalmente para a lista. E esse padrão se repete. É quase como um roteiro. Acontece uma nova tragédia, a sociedade se comove e a lei muda. Mais recentemente, em 2022, a gente viu isso de novo com o caso do menino Henri Borel. A morte dele levou à criação da Lei Henri Borel, que tornou o homicídio contra crianças menores de 14 anos um tipo específico de crime hediondo. É impressionante como cada um desses casos trágicos acaba virando um parágrafo na lei. Aí em 2019 veio outra pancada de endurecimento, o famoso pacote anticrime. E aqui a mudança foi gigante, principalmente na regra de progressão de regime. Sabe, o tempo que a pessoa precisa cumprir presa em regime fechado antes de poder pedir para ir para um regime mais brando? Então, isso mudou radicalmente. Os percentuais da pena que precisam ser cumpridos aumentaram muito, podendo chegar até a 70% dependendo do caso. A porta da progressão ficou bem mais difícil de abrir. Vamos a uma pausa rápida. Estão vendo como a lei não é uma coisa estática? Ela muda, fica mais complexa, cheia de detalhes,
Para conseguir acompanhar essas reviravoltas e entender o que elas significam no dia a dia, a dica é seguir o DireitoCast em todas as plataformas. É o jeito de não se perder nesse emaranhado de regras. Claro que uma lei tão pesada assim ia dar o que falar nos tribunais, né? E dá até hoje. A briga toda gira em torno daquela pergunta clássica do direito. Beleza, o Estado precisa punir, mas até onde ele pode ir? Qual é o limite para não atropelar garantias e direitos fundamentais? O melhor exemplo dessa briga foi a história do regime de cumprimento da pena. A lei, na sua primeira versão, era radical. Quem fosse condenado por crime hediondo ia cumprir a pena inteirinha em regime fechado, do primeiro ao último dia, sem choro. Só que isso deu de cara com um princípio básico da Constituição, o da individualização da pena, que basicamente diz que cada pessoa e cada crime são diferentes e a pena tem que refletir isso. O caso foi parar no Supremo e o STF bateu o martelo. Essa regra do regime integralmente fechado é inconstitucional. Por isso a lei mudou. Hoje a regra começa no fechado, mas a pessoa pode progredir de regime se cumprir os requisitos. Outra confusão danada tem a ver com o perdão presidencial, o tal do indulto. Para entender a polêmica, a gente tem que olhar de novo para o texto da Constituição. Ela diz que não cabe graça nem anistia. Ok. Mas e o indulto? Cadê essa palavra na Constituição? Pois é, não tá lá. É isso, a Constituição não falou do indulto. Aí veio a Lei dos Crimes Hediondos, uma lei comum, e botou lá no texto dela. Tá proibido indulto também. Aí começou a guerra jurídica. A pergunta era, uma lei comum pode proibir algo que a Constituição, que é a lei maior, não proibiu? É uma questão técnica, mas muito importante. No fim das contas, a interpretação do Supremo foi a de que a proibição vale sim, reforçando mais uma vez o quanto essa lei é rigorosa. Bom, para a gente fechar essa análise, vamos tentar entender a filosofia por trás de uma lei tão diferente, tão mais dura. Por que a gente cria um sistema penal quase que paralelo só para alguns tipos de crimes? Tem uma teoria que ajuda a explicar isso. A teoria é do jurista alemão Gunther Jacobs e ficou conhecida como direito penal do inimigo. É uma ideia forte. Ele diz que, na prática, a gente tem dois direitos penais. Um é o direito penal do cidadão. É para todo mundo que comete um crime, mas que ainda é visto como parte da sociedade. A pessoa é punida, claro, mas mantém seus direitos, suas garantias. O objetivo ainda é, um dia, ressocializar. Agora, por outro lado, tem o direito penal do inimigo. Esse seria aplicado a quem comete crimes tão graves, mas tão graves, que é como se a pessoa tivesse rompido o contrato social. Ela deixa de ser vista como um cidadão e passa a ser vista como um inimigo. E contra o inimigo, o objetivo muda. Não é mais ressocializar, é neutralizar. E para isso, algumas daquelas garantias podem ser deixadas de lado. Essa ideia não é totalmente nova. O próprio Jacobs busca inspiração em filósofos clássicos, como Rousseau. Rousseau já falava que quem ataca o pacto social se declara em guerra contra a sociedade. E numa guerra, bom, o tratamento dado a um inimigo de guerra é diferente do tratamento dado a um cidadão que cometeu um deslize, né? A lógica é essa. E aí a gente conecta tudo à lei dos crimes hediondos, com penas maiores, sem fiança, sem perdão, com regras de progressão super rígidas. Ela é a cara dessa lógica do direito penal do inimigo. É como se o legislador dissesse, olha, quem comete esse tipo de crime se colocou fora do pacto social. Portanto, não pode esperar o mesmo tratamento e as mesmas garantias de quem ainda está dentro dele. E é aqui que a gente chega no grande dilema, na pergunta que fica no ar. Essa lei é o que, afinal? É um muro de proteção indispensável que defende a sociedade de crimes bárbaros? Ou será que ela é um caminho perigoso, onde a gente, em nome da segurança, começa a abrir mão de direitos e garantias que são fundamentais, tratando pessoas como inimigas do Estado? A resposta, como se pode imaginar, não é nem um pouco fácil. E é por isso que esse debate é tão importante e precisa continuar. E para fazer parte dessa conversa, para continuar se informando, já sabe, segue o DireitoCast no YouTube, no TikTok e no Spotify. Compartilhe esse papo com mais gente e vamos debater. A gente se vê na próxima.